Olá, bem-vindos. Meu nome é Cleuder Lopes de Melo, sou graduado em Sistemas de Informação pela PUC Minas, tenho pós-graduação em Informática na Educação e tutoria em Educação à Distância na Universidade Faveli e futuro mestrando na Universidade Federal de Lavras. O objetivo da gravação desta videoaula é para participar do processo seletivo do edital 28/2017, na vaga de professor formador no curso técnico em informática no IFSU de Minas, campus Poços de Caldas, na disciplina Arquitetura de Computadores. Portanto, irei abordar alguns conhecimentos básicos da disciplina exigidos no edital do programa. Antes de mais nada, vou falar sobre o significado da palavra informática. A palavra informática significa informação automática, ou seja, a informação que antes era tratada de forma manual, agora será tratada de forma automática, e para isso é indispensável o uso do computador. O nosso computador é basicamente dividido em duas partes principais, conhecidas como hardware e software. O hardware é a parte física do computador, ou seja, aquilo que podemos tocar. A exemplo, temos o monitor, o mouse, o gabinete, o teclado. Quanto ao software, é o conjunto de procedimentos básicos que fazem com que o computador funcione, ou seja, são as ordens pré-estabelecidas que fazem o hardware funcionar. A exemplo, temos o principal software, que é o sistema operacional. Sem o sistema operacional, o computador não irá funcionar e o usuário não poderá fazer a interatividade com o computador. A exemplo de sistema operacional, temos o Windows, fundado pela empresa Temos, Microsoft. Temos também outros sistemas operacionais, como o Android, utilizado em dispositivos móveis, o Linux, que é um sistema operacional gratuito. Instalado nos sistemas operacionais, temos os softwares ou programas aplicativos, como por exemplo o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox. Esses softwares aplicativos possuem a função de fazer a navegação na web, como pesquisas, acesso a redes sociais, acesso a web e-mails, dentre outras coisas. Temos também outros tipos de softwares aplicativos ou programas aplicativos, como os programas de escritório, como o Word para digitação de textos, o Excel para criação de planilhas eletrônicas e o PowerPoint para criação de apresentação. Com tudo isso, podemos dizer que o hardware e o software caminham lado a lado, ou seja, um depende do outro. Se não tivermos o hardware, não teremos o software, e ao mesmo tempo, se não tivermos o software, o hardware não irá funcionar. Basicamente, a organização básica de funcionamento do nosso computador é dividida em três partes principais, conhecidas como entrada, processamento e saída. Na entrada, temos os dados que entram pelo computador. Após a entrada, esses dados são processados e guardados temporariamente em memória. A seguir, são mostrados na saída. A exemplos de dispositivos de entrada, temos o mouse, o teclado. Quanto à saída, temos o monitor, a impressora. Portanto, a função desses dispositivos de entrada, a função primordial é ler e transmitir os dados para o computador. Como exemplo, o teclado, o mouse, o leitor óptico. Já os dispositivos de saída, sua função principal é mostrar os resultados dos dados processados pelo computador, como por exemplo o monitor, a impressora que imprime os documentos, a caixa de som quando ouvimos uma música. Vamos falar agora de um item fundamental no computador, que é responsável pelo processamento dos dados, que é o processador ou CPU, que significa Unidade Central de Processamento. O processador é responsável pelos cálculos matemáticos, pelo processamento de todos os programas. Já as memórias são divididas em duas memórias principais, que é a memória ROM
e a memória RAM. A memória ROM é uma memória somente para leitura, ou seja, esses dados foram gravados pelo fabricante e não podem ser apagados e muito menos alterados. A exemplo, temos a placa-mãe, que exibe as informações iniciais toda vez que o microcomputador é inicializado, como informações de hardware, a marca da placa-mãe, a quantidade de disco rígido ou HD. Ao contrário, a memória RAM, que é uma memória de acesso randômico, ela poderá ter o seu conteúdo perdido, porque é uma memória temporária. Um exemplo bem prático é quando uma pessoa está gravando um CD ou um DVD. Caso houver um desligamento incorreto ou uma queda de energia, todo o conteúdo será perdido, porque estava sendo gravado na RAM, que é uma memória temporária. Portanto, seus dados serão perdidos. Agora, as memórias secundárias, que muito, a exemplo, temos o disco rígido, que é o HD, os pendrives, muito utilizado hoje em dia, cartão de memória. Os dados salvos nesses dispositivos serão permanentemente, serão salvos permanentemente, ou até então serem excluídos pelo usuário. Então essa memória é conhecida como memória secundária. Quanto aos monitores, temos vários tipos de monitores. Os monitores com as tecnologias LCD, tela de cristal líquido, com as tecnologias LED, e os monitores CRT. Quanto ao CRT, já não se fabrica mais, mas existem algumas pessoas que utilizam ainda. É um monitor maior, que ocupa mais espaço e mais prejudicial à visão. Por isso, eles foram substituídos pelos monitores modernos, que são mais finos, ocupando menos espaço e menos prejudicial à nossa saúde. Quanto à placa-mãe, ela é um item fundamental no computador, porque ela faz a interligação e a conexão de todos os periféricos do computador. Portanto, ela é conhecida como placa-mãe, porque armazena alguns periféricos e faz a conexão de todos os itens para que o computador funcione. Olha, essa foi a videoaula para participar do processo seletivo na disciplina Arquitetura de Computadores. E desde já agradeço, espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas ou informações, estou disponível no e-mail. Muito obrigado.